Bom, a gente, assim, como já foi comentado, né, o ano de 2023 vai ser um ano provavelmente politicamente instável e de economia fraca, né? O PIB deve crescer menos de 1%, a gente tem uma taxa de juros alta. Esse cenário não é um cenário muito bom para a Bolsa. Além de tudo, o Zanetti já comentou um pouquinho, provavelmente as empresas de Bolsa Brasil, ao longo do ano, devem ter revisão de lucro para baixo. A gente acha que tem alguma coisa para revisar lucro operacional das empresas para baixo ainda. Então, nesse cenário, o que a gente vai estar olhando, quais são os pontos que a gente quer para comprar uma ação? A ação precisa estar barata, e tem bastante empresa barata, obviamente precisa tomar cuidado com revisão de lucro, né, das empresas, e quando eu falo barato é um múltiplo baixo. O que é o múltiplo? É o tempo que a empresa demora para recuperar o investimento, né? É o PI que o Zanetti comentou. Então ela precisa estar barata, mas ela precisa ter trigger. É muito importante ter trigger. O que são os triggers? O trigger é um gatilho para que essa empresa deixe de ser barata. Então é alguma coisa que vai ou aumentar o lucro da empresa, ou vai fazer com que ela tenha o que a gente chama de re-rating, quer dizer, ela vai tradear com um múltiplo mais alto. Para ela tradear com um múltiplo mais alto, isso vai fazer com que o preço dessa ação suba. O que são esses triggers? Por exemplo, exemplos de trigger. Um movimento societário, um M&A, por exemplo, uma receita acima do esperado, um bom crescimento de receita no ano, com boa rentabilidade. Se é uma empresa de commodity, um ciclo favorável de commodity. Para uma empresa endividada, pode ser uma renegociação de dívida, ou uma medida favorável do governo, uma política do governo que favoreça a empresa. Então, esses são os exemplos de trigger. E por que o trigger é muito importante? Para a gente não cair no que a gente chama de armadilha de valor, né, que em inglês é o value trap. O que é a armadilha de valor? São aquelas empresas que são baratas, mas que o tempo passa e elas continuam mais baratas ainda. Por quê? Porque o lucro delas não cresce, porque elas não têm esse re-rating, né, de múltiplo, essa subida do múltiplo. Então, elas são baratas, passa-se 1, 2 anos, elas continuam tão baratas quanto antes, ou até mais baratas ainda, porque o resultado vem caindo, né? E aí, pegando alguns exemplos, né, para tentar clarear isso que eu falei, né? Vou pegar o primeiro exemplo de Vivara, né? Vivara é uma empresa de joias, ela é líder do mercado, os concorrentes dela estão numa situação não tão confortável, ela não tem business de crédito, ela trabalha com um público de classe AB, que são públicos que sofrem menos em cenário econômico difícil. Então, e aí o que ela tem? Ela é barata, ela trade a 13 vezes lucro. Neste nível de lucro, óbvio que a gente espera que vai subir, mas você demora 13 anos para recuperar o investimento, que é um múltiplo considerado barato, e ela tem trigger. Qual que é o trigger da Vivara? Um crescimento de receita bom, o operacional dela está bom. Para 23, a empresa deve crescer entre 15% e 20% o lucro, com ganho de margem. Ela tem uma marca alternativa, que é a Life, que é uma marca de prata, não de ouro, que está crescendo bastante, não canibaliza o negócio de ouro da Vivara. Então, a gente acha que ela tem esses dois fundamentos, barata e com trigger. E aí, na ponta short, né, para ficar vendido, a gente poderia usar empresas de consumo discricionários que não têm esse trigger, quer dizer, que estão passando por um momento operacional um pouco mais difícil. Aí, só mais um exemplo aqui para eu encerrar, né? Vou pegar a Minerva, que é uma empresa de proteína, né, vende carne bovina. Tem na América do Sul, ela tem um pouco mais da metade da produção feita no Brasil, e ela é barata, ela negocia, nesse caso a gente usa múltiplo EV/EBITDA, mas é de 4,2 vezes, a média histórica é 5,5 vezes. Então ela está barata e ela tem dois triggers muito claros. O ciclo da commodity está favorável, você tá num cenário de maior retenção de menor retenção de fêmeas, então você tem maior oferta de boi, preço do boi mais baixo, o boi é custo dela. Então você tem esse trigger positivo no custo, você tem uma reabertura de China pós-Covid, ela exporta 75% da produção, a Minerva, e o principal mercado dela é a China. Então você tem esse ponto positivo do lado da receita. Então, claramente, também é uma empresa barata com dois triggers positivos. E aí, então, o que a gente ficaria vendido nesse cenário? Uma empresa de commodity
que não tenha, que o ciclo não está tão favorável. Então, seria uma boa opção de ficar vendida contra a Minerva. Então, só resumindo aí, ano de economia difícil, tem que comprar para a gente empresa barata e com trigger, muito importante ter trigger, e 2 exemplos que a gente acha que se enquadram muito bem nesse cenário são a Minerva e a Vivara.